Francisco, explica assim pra gente o que é a musicoterapia e qual é a diferença de uma aula de música, né? Que temos muitas aulas de músicas por aí. Qual é a diferença das duas? Há muita diferença, sabe? Porque as pessoas às vezes acabam confundindo a musicoterapia com educação musical. E são coisas totalmente distintas. Porque no ensino musical, vamos começar por aqui, o ensino musical você tem que trazer da criança, adolescente ou adulto as cognições coerentes para poder fixar o aprendizado de um acorde, de uma nota, de um instrumento. Então você precisa criar aquele foco, você precisa entender a matemática do instrumento musical, a matemática da música, você precisa ter o ouvido bem afinado e afiado para poder criar essas sinapses, essas cognições que façam com que você depois consiga replicar isso em um instrumento musical. Na musicoterapia, também você pode aplicar a educação musical, porque nós temos autistas que com o tempo eles crescem, mas têm as suas cognições preservadas e conseguem também trabalhar a educação musical. Na escola de música aqui mesmo da prefeitura, nós temos 4 a 5 adultos autistas que são bem cognitivos, conseguem mesmo aprender a tocar o instrumento. Já na musicoterapia para crianças, adolescentes um pouco mais severas, no caso, por exemplo, de um TDAH, de um nível elevado de autismo. O grau 3 de suporte. Justo. Então, às vezes, você precisa criar mecanismos para que você use do instrumento musical, às vezes até mesmo do próprio silêncio, para trabalhar com aquele paciente. Então, a musicoterapia, um exemplo, na sala que eu trabalho, tem vários instrumentos em todos os aparelhos, está todo cheio de instrumento. Quando puxa uma gaveta, já tem um instrumento ali dentro. Quando abre-se uma porta, tem instrumento ali dentro. Porque tem alguns autistas que chegam, já vão direto nessas gavetas. Não falo nem bom dia, às vezes. Já vai direto nas gavetas e pega o seu instrumento. Você tem um videozinho assim dessa sala? Eu estou imaginando. Quero ver. Eu quero ver. Então vamos colocar aqui nesse podcast para as pessoas saberem. Isso. Essa sala que nós temos preparada lá em Luiz Eduardo, né, a sala da musicoterapia lá, foi construída para essa finalidade. Então, uma sala bem aconchegante, bem didática e totalmente visual, porque eles gostam também do visual. Não pode chegar apenas num lugar que tem uma sala desorganizada. Como os autistas gostam também da questão organizacional da coisa, são metódicos, então tem que estar tudo no seu devido lugar. E muitas vezes você precisa colocar os instrumentos em outros lugares para poder fazer para aquele paciente, porque para cada paciente é uma dinâmica diferente. Então, a educação musical se difere por esse lado, e a musicoterapia se difere que você pode trabalhar as sinapses relacionadas aos instrumentos musicais, não para que eles entendam ou saibam tocar, mas que eles tateiem, para que eles toquem o instrumento, para que eles sintam a vibração do instrumento, igual um violão, você pega uma corda grave, um mi grave, tom, que ela reverbera na sala, aquilo começa a fazer onda sonora, e eles repetem isso também com a boca, então acaba também criando, como nós chamamos de correlações da sonoridade com a relação à vocalização deles. Entender, tipo, a função, né? Eu apertei em determinado botão, um exemplo, fez um som. Eu bati o dedo nessa corda, o som foi diferente. Então, entendendo a função de cada objeto, é mais ou menos isso. E na escola de música, era mais direcionado para... Eu tenho um violão, eu não entendo que eu tenho que saber que é o dó, ré, mi, é como se fosse isso, Francisco? Isso, justamente. Na educação musical, você precisa ali conhecer a didática, saber a maneira... as notas musicais. As notas, as teorias, tudo que é necessário e pertinente ao instrumento. Já na musicoterapia, não, você vai no profissional. Não é esse. É mais terapêutico mesmo, para que você faça uma boa relação com o seu atendido.